Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, por gentileza, vamos nos colocar mais uma vez sobre os nossos pés. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui nesta noite, tirar este momento para poder estar na presença do Senhor, meditar um pouco na sua palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia na Epístola de Paulo à igreja que está em Roma, a partir do versículo de número 8. Como nós não sabemos quantos versículos nós vamos conseguir a cada dia, então, na leitura introdutória, nós temos 10 versículos, e agora nós vamos ler apenas o versículo de número 8, que é o primeiro que nós estaremos meditando aqui nessa noite, e vamos de acordo com aquilo que Deus nos deve graça. Os irmãos encontraram Romanos, capítulo 1, versículo de número 8. Eu peço que ao finalizar a leitura, você se assente, glorificando o nome do Senhor, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Romanos, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é publicado a vossa fé. Podeis sentar, queridos, nós já oramos ao Senhor. Eu quero, nessa noite, fazer menção da presença de cada um, os jovens e adolescentes que estão sentados aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós finalizamos a ministração na quarta-feira passada, falando sobre o sapato apertado, né? Falando sobre o sapato apertado. E aí agora nós iremos dar sequência a partir do versículo 8, capítulo 1, e ele vai dizer que em primeiro lugar eu dou graças ao meu Deus, mediante Jesus, por todos vós, porque em todo mundo é publicado a vossa fé. A primeira coisa que nós precisamos destacar neste versículo é que a igreja, ela é um povo que dá testemunho da sua fé. A igreja, ela não é apenas chamada para simplesmente chamada do mundo para ser propriedade de Cristo, mas ela é chamada do mundo para ser propriedade de Cristo, mas depois ela é enviada de volta
sendo representada. Logo, nós entendemos que a cultura que é seguida naquele lugar não é a cultura do país onde está, mas é a cultura do país que está sendo representada. Posso contar um segredo para vocês? Se você é embaixador de Cristo sobre a face dessa terra, então a cultura que nós seguimos não é a cultura deste mundo, nós seguimos a cultura do céu, a cultura da nossa embaixada. Observe que muitas vezes o mundo ele tenta fazer com que a gente venha seguir a sua cultura. Eu me lembro de uma irmã que foi chamada na sexta-feira na sua escola e disse: olha, vem aqui porque nós precisamos conversar sobre sua filha. E aí ela já ficou preocupada: o que será que minha filha falou? O que será que minha filha fez? E aí quando ela chega lá na escola, a professora: olha, nós te chamamos aqui porque a gente estava ensinando aqui sobre o carnaval, e a sua filha olhou e disse que não ia participar do carnaval porque o carnaval é coisa do diabo. Ela disse: foi isso que ela fez? Foi. E você me chamou por causa disso? Foi. Eu falei: não, ela não fez nada mais do que a gente ensina para ela. É coisa do diabo mesmo. E aí a professora olhou e disse assim: olha, mas deixa eu te falar uma coisa, o carnaval é uma cultura brasileira. Aí ela disse: sim, eu sei que infelizmente o carnaval é uma cultura brasileira, só que a gente não faz isso porque eu não sou dessa terra, eu sou celestiana, então a minha cultura não é a cultura deste mundo, a minha cultura é a cultura que está na Bíblia Sagrada, é essa que eu sigo. A minha cultura, a sua cultura, não é a cultura deste mundo. Aí mais ainda no versículo 8, ele vai dizer que Paulo ele dá graças pela igreja. É interessante porque nas cartas de Paulo nós vamos ver sempre ele dando graças pela igreja, louvando ao Senhor pela igreja. A única igreja que Paulo não dá graça é a igreja da Galácia. A única igreja que Paulo não dá graça é a igreja da Galácia. Por quê? Porque a igreja da Galácia ela estava sendo seduzida pelos falsos mestres, tentando colocar lá o sistema judaizante e fazendo com que eles abandonassem o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, que outrora eles haviam abraçado. Então, pela igreja de Galácia, Paulo não louva. Ele não louva eles. Mas as outras igrejas, Paulo sempre está louvando o Senhor por cada uma dessas igrejas. E é interessante, porque a gente tem uma tendência de achar que a nossa igreja é a única que está errada. A gente congrega na igreja, mas tudo na igreja para a gente está errado. Tudo na igreja está certo. Aí fala: eu vou mudar de igreja porque a igreja é assim, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, a igreja não faz aquilo outro. Irmão, não é igreja não.
Então, quando nós olhamos para cada igreja, antigamente, nós vamos ver que toda igreja, ela tem suas dificuldades, toda igreja, ela tem os seus problemas, porque nós só seremos perfeitos o dia que Jesus chamar o nosso nome e nós nos encontrarmos com Ele nos ares, quando nós revestimos o nosso corpo de incorruptibilidade, aí sim nós seremos uma igreja perfeita diante do Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, eu tenho defeito, você tem defeito, e nós precisamos trabalhar para que um possa suportar o outro. Então observe que, se você pegar agora o versículo de número 9 e o versículo de número 10, eu acredito que você deixou aí a sua Bíblia aberta, vai dizer assim, porque Deus é quem testifica, pois a Ele sim vendeu o Espírito no Evangelho de seu Filho, de quem sem cessar faço menção de vós nas minhas orações. Olha bem o que o texto está dizendo. O texto está nos dizendo que Paulo, ele orava pela igreja. Paulo, ele, mesmo não conhecendo ainda a igreja de Roma, mesmo ainda não tendo estado presente na igreja de Roma, mas Paulo, ele orava pelos crentes que estavam na igreja de Roma. Paulo, ele ora pela igreja porque ele acreditava no poder, na eficácia da oração. Paulo entendia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Paulo entendia que a forma pela qual Deus escolheu para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, é através da oração. Você quer ver as bênçãos de Deus cair? Vai para a oração. Você quer ver a igreja prosperar? Vai para a oração. Você quer ver a igreja crescer? Vai para a oração. Através da oração, nós vamos ver que Deus, ele dá o crescimento, porque Deus instituiu como critério para abençoar o seu povo, para abençoar a igreja, a oração. Mas observe, Paulo, ele não somente conhecia os méritos da oração, Paulo não somente compreendia a eficácia da oração, mas Paulo de fato ele orava. Porque há um abismo entre eu conhecer a eficácia da oração, entre eu conhecer a necessidade da oração, entre eu conhecer os méritos da oração, e eu de fato separar tempo da minha vida para orar, e orar de verdade. Se você observar, você vai ver que os grandes da terra hoje, sabe quem são? São aqueles que oram. Os grandes da terra hoje são aqueles que têm uma vida de comunhão, de oração, de intercessão, de clamor diante da presença de Deus. Não é à toa que John Fletcher, ele orava 8 horas por dia. Levantava todos os dias, pastores, às 4 horas da manhã e orava até o meio-dia. E quando acabava as palavras, ele só chorava e gemia. E um dia a sua esposa, incomodada com tanta oração, com tanta lágrima, ela chega para ele, desperta ele da oração e fala: Wesley, por que tanta oração? Por que tanta lágrima? Ele só levantou a cabeça e disse: quem não ora morre, mulher. Quem não ora morre. A oração, ela faz com que eu e você possamos mantermos
vivos diante da presença de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: orai sem parar. Porque uma das definições da oração é que a oração é a respiração da alma. Quem para de orar, para de respirar. E quem para de respirar, morre espiritualmente. Precisamos dedicar a nossa vida no altar da oração. Observe que quando nós colocamos as nossas ansiedades, colocamos os nossos problemas, as nossas aflições diante de Deus na oração, nós descansamos. Porque o Senhor ouve e o Senhor atende às nossas orações. John Flash, ele orava tanto que o seu quarto ficou impregnado com o hálito da sua oração. Era comum ele ficar a madrugada inteira orando e buscando a presença do Senhor. E o que chama a atenção é que essa oração dele não era a paz do Senhor, a salvação dele não era graça e paz, a salvação dele não era shalom, a salvação dele não era: oi cara, tudo bem? Não, a salvação dele era: você está orando. Imagina o impacto de você receber uma pessoa e a pessoa vai pegar a sua mão: você está orando? Quanto tempo nós perdemos a Netflix? Quanto tempo nós perdemos com o Instagram? Quanto tempo nós perdemos com o WhatsApp? Quanto tempo nós estamos perdendo com a televisão? Hoje as pessoas gostam de maratonar. Eu vou maratonar. O que você vai maratonar? La Casa de Papel. Deus está querendo ver você maratonar lá a casa de oração. Fala para Deus: fala, Deus, eu vou maratonar, eu não vou perder o culto de oração esse ano. Fala para Deus: eu vou maratonar, eu não vou perder uma escola bíblica dominical esse ano. Senhor, eu vou maratonar, eu vou estar diante da tua presença, buscando a tua face. Ei, Deus quer ver você fazer esse compromisso de coragem. Muitas vezes nós temos facilidade de passar a madrugada inteira assistindo o UFC. Eu não sei como é que um cristão consegue assistir uma cerveja e ainda ficar de madrugada para poder ver uma coisa daquela. Nunca passou uma madrugada de joelho, orando, buscando a presença de Deus, mas passa a madrugada inteira esperando começar a oração. Entenda bem o que eu estou dizendo para você nessa noite. Deus está te convidando a dobrar os seus joelhos e está diante da presença dele. Aí ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua casa, ele vai mudar a tua família, ele vai entrar verdadeiramente na tua vida e você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a oração, ela move a mão de Deus. Observe bem. Romanos capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, diz assim: porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados.
Isto é, para que juntamente sejamos consolados mediante a fé que nos é comum, vossa e minha. Irmãos, quando é que a fé ela é comum? Quando é que a sua fé ela é comum? Quando a fé ela é comum, quando a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, Ele está no meio. Porque a fé lhe é comum. Não adianta estarmos reunidos, mas um está puxando para um lado, o outro puxando para o outro, um querendo uma coisa, outro querendo outra. Não, nós precisamos estar reunidos em torno do nome de Jesus, com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com o mesmo querer, para que a graça e o milagre de Deus possa realizar na nossa vida. Por que os maiores milagres acontecem em círculo de oração? Porque no círculo de oração estão todos com o mesmo propósito. Eu venho à oração para buscar a presença do Senhor. Ninguém vem à oração para salvação. Vem à igreja porque sente a necessidade de buscar a presença de Deus. Então vem no mesmo propósito de estar diante da presença do Senhor. Então, quando a igreja está reunida no mesmo propósito, no mesmo ambiente, na mesma atmosfera, o milagre de Deus acontece no nosso meio. Porque quando nós estamos em um culto, por exemplo, que nós chegamos aqui e o irmão chega e fala: pastor, eu quero uma oração pelo irmão fulano. Aí você vai orar pelo irmão fulano, você fala: vamos colocar de pé, vamos orar pelo irmão fulano. Aí tem alguns que falam: não é da minha família mesmo, eu vou aproveitar para engolir. Não é alguém que eu conheço Deus, eu vou aproveitar para dar uma olhada aqui no meu WhatsApp, ver se chegou a mensagem. Mas a igreja, ela precisa estar reunida em um só propósito. Se a igreja estiver reunida em um só propósito e levantar as suas mãos e estar a bênção do Senhor em uma só voz, em uma só concordância, o milagre de Deus acontece instantaneamente. A não ser que seja o juízo de Deus. Aí, se for o juízo de Deus, pode orar tanto. Mas se não for juízo de Deus, então, o milagre é imediatamente. Mas observe que ainda ele vai dizer assim: conseguir alguns frutos entre os gentios. Aí eu fico pensando: que frutos é esse? Que frutos que Paulo estava procurando? É claro que Paulo estava procurando obreiros para poder ajudar no serviço. Paulo estava procurando provisões para os seus empreendimentos da obra do Senhor. Paulo estava procurando almas para o reino de Deus. Paulo estava buscando vitória sobre a obra de Satanás, e para isso ele precisava que mais pessoas pudessem estar intercedendo para que essa obra pudesse crescer, pudesse prosperar, pudesse ir avante diante da presença do Senhor. Paulo ele vai dizer que ele, por muitas vezes, ele tentou ir lá em Roma. Por muitas vezes o desejo dele era de poder ir lá, mas ele foi impedido. Ele não conseguiu ir. E ele tem hora que eu fico pensando: pastor, mas se ele não conseguiu ir, será que Deus não queria que ele fosse em Roma? Tinha uma igreja em Roma e Deus não queria que ele fosse em Roma. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, se Paulo tivesse ido em Roma, nós
nós não teríamos esta carta que nós temos hoje. Porque por ele não ter ido em Roma, ele escreveu uma carta para Roma. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que aquilo que parecia um problema, na verdade, é uma bênção de Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que aquilo que parece um problema na tua vida, mas na verdade é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus, é o operar de Deus. Então não somente confia, porque a Bíblia diz que não são algumas coisas que cooperam para o bem dos que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, talvez você não esteja entendendo o que você está vivendo, talvez você não esteja entendendo o que você está passando, talvez você não esteja entendendo por que está acontecendo isso na sua vida, mas eu vou dizer para você, o Deus que te formou, o Deus que te criou, o Deus que te chamou, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua história, Ele não perdeu o controle da tua vida. Você pode ter perdido o controle, mas Ele não perdeu o controle da tua vida. Então aquilo que parecia algo que o inimigo está vencendo, eu estou querendo em Roma e você impedido. Então o inimigo está vencendo. Não, o inimigo não está vencendo. É porque Deus tem um propósito diferente. Quando o nosso desejo não é realizado, é porque o nosso desejo não está de acordo com o desejo de Deus. Quando o nosso sonho não é realizado, é porque o nosso sonho está desalinhado com o sonho de Deus. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, mas você pode ter certeza que vai acontecer do jeito que Deus quer, e os sonhos de Deus, os projetos de Deus são maiores que os teus projetos. A vontade de Deus é maior do que a tua vontade, e operando Ele, quem pode impedir? Quem pode? Eu acho interessante que a gente cita muito esse versículo e fala, operando o Espírito impedirá. Mas esse texto também mostra o contrário. Quando Deus não quer, quem pode fazer? Não é? Então não adianta lutar. Se você já tentou, se você já fez e não deu certo, então deixa Deus agir do jeito dele, na hora dele, no momento dele, da forma dele, e você vai ver, lá na frente você vai olhar e vai dizer, foi melhor desse jeito. Foi melhor desse jeito. Versículo 14 e o versículo 15. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso que, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que está em Roma. Irmãos, é interessante porque Paulo diz assim, eu sou devedor. Eu sou devedor. Devedor de quê? O que Paulo devia? E aí quando nós paramos para meditar, nós vamos entender que quando Paulo está dizendo que ele é devedor a gregos, ele é devedor a sábios, ele é devedor a bárbaros, ele é devedor a ignorantes. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando que toda a classe de ouvintes dele está incluída dentro dessa colocação de gregos, de bárbaros, de sábios, de ignorantes.
Então, uma forma de viver é você pegar emprestado. Agora, se o pastor Adair chegar para mim e falar: pastor Edson, eu não vou ver o Isaac, eu estou devendo dinheiro para ele, você passa esse dinheiro para ele. E quando eu não passar esse dinheiro para o Isaac, eu estou devendo para o pastor Adair o dinheiro que ele tem, para poder dar para o Isaac. Essa é a outra forma de ser devedor. Então, Paulo, ele está dizendo assim: eu recebi o Evangelho de Jesus, e enquanto eu não transmiti-lo para cada um de vocês, eu sou devedor de vocês. Vocês estão entendendo isso? Então, se Paulo recebeu o Evangelho de Jesus e estava devendo, então você já percebeu que nós somos devedores também. E aí, você está devendo muito ou está devendo pouco? Aquela pessoa que Deus coloca lá do teu lado no trabalho para poder falar da vida dela do nada, contar os seus problemas, você está devendo para ela o Evangelho. Você está devendo para ela pregar o Evangelho de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Você sabia que, segundo o Instituto Moody, 70% dos cristãos nunca sequer ganharam uma alma para Jesus? 70% dos cristãos sequer ganharam uma alma para Jesus. Mas nós somos devedores. Deus não te deu o Evangelho para você guardar para si. Deus não te deu o Evangelho somente para você. Pelo contrário, ide e anunciai, ide e pregai, ide e falai, fazer discípulos. Nós somos devedores deste mundo, nós somos devedores dessa cidade, nós somos devedores deste país. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Porque senão nós vamos receber o nome que se recebe quem não paga. Não é verdade? Mas ele diz mais, ele vai dizer assim: eu estou pronto, eu estou preparado. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: não tem muito para mim. Se eu estiver preso, eu prego. Se eu estiver solto, eu prego. Se eu estiver doente, eu prego. Se eu estiver com saúde, eu prego. Se eu estiver bem, eu prego. Se eu não estiver bem, eu prego. Eu estou. Paulo, ele pregava em qualquer momento. Paulo pregava em qualquer lugar. Paulo pregava em todos os momentos. Você quer ver uma coisa? Se cada um de nós ganhasse uma só para Jesus, a igreja cresceria por ano 100%. Não é 10%, não é 20%, a igreja cresceria 100% por ano. Se cada um de nós ganhasse uma só. Paulo vai dizer: eu estou pronto. Mas Paulo não está pronto porque ele é uma pessoa boa. Paulo, ele não está pronto porque ele era um homem legal. Não. Paulo, ele diz que ele está pronto porque ele é devedor. Irmãos, você crê que esse Evangelho que você recebeu, ele mudou a sua vida? Você crê que esse Evangelho
Então, reter esse evangelho de falar para os outros é no mínimo ingratidão. No mínimo ingratidão. Porque se você recebeu e é algo tão glorioso na sua vida, você precisa sair e anunciar, e falar, e pregar a todos aquilo que pode mudar também a vida. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. E aqui nós precisamos pensar um pouquinho em três situações. Primeiro, tem aqueles que são vergonha do Evangelho. Quais são aqueles que são a vergonha do Evangelho? São aqueles que distorcem a palavra do Senhor. São aqueles que comercializam o Evangelho, fazem da igreja um comércio, do culto do balcão, a palavra de Deus um produto, e os crentes clientes. E aí eles mercadejam o Evangelho. Quem são esses? São os que envergonham o Evangelho. Mas os outros são os que se envergonham do Evangelho. Quem são os que se envergonham do Evangelho? São os 007 da igreja. É os James Bond evangélicos. Ninguém sabe que eu sou crente. É o 007. Ninguém sabe que eu sou crente na faculdade, ninguém sabe que eu sou crente no trabalho, ninguém sabe que eu sou crente. Esses são os que se envergonham do Evangelho. Esses são aqueles que dizem que receberam a salvação, que receberam a Jesus, mas que eles não dizem que é crente porque eles querem jogar dos dois lados. Um dia eles adoram a Deus, no outro dia eles adoram a Mamon, no outro dia eles fazem outras coisas, e assim por diante. Mas nós não só temos aqueles que envergonham o Evangelho, não só aqueles que se envergonham do Evangelho, mas nós temos aqueles como Paulo, que não se envergonha do Evangelho. Versículos 6 e 9 a 9 diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos
Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tiver sido picado. Quando olhar para a serpente, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Quando nós lemos esse texto, nós começamos a entender o que isso quer dizer para nós hoje. Mas nós só conseguimos entender completamente quando nós vamos para o texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. Então pega João 3,16, aí você pega a partir do versículo 13, que diz assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para resolver o problema do homem que estava sendo picado pela serpente, quando eu e você fomos picados pelo pecado, Deus levantou a Jesus Cristo na cruz do Calvário, e somente de olhar para Jesus e crer nele, nós somos curados imediatamente desse vírus mortal que se chama pecado. Aleluia! Por isso que eu digo, o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. Como se envergonhar? Como se envergonhar se nós sabemos que todos nós somos mordidos por essa serpente chamada pecado e que ninguém tinha cura? A cura só pode ser encontrada na cruz. A cura só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Não há outro. Somente em Jesus nós podemos encontrar a cura. Mas a Bíblia ele fala sobre o poder do Evangelho. E eu não sei se vai dar tempo, tem só 8 minutos. Mas ele fala sobre o poder do Evangelho. Pois ele diz que o poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele. O Evangelho de Jesus Cristo, ele produz no homem aquilo que nenhum outro pode produzir. O Evangelho de Jesus, ele é suficiente para a minha vida e para a sua. Entenda uma coisa nessa noite. O Evangelho de Jesus, ele é algo que nós precisamos receber dentro de nós e crermos e vivermos diariamente.
Nós não podemos falar sobre o poder do Evangelho sem antes pensar um pouquinho o que não é Evangelho. O que não é Evangelho? Porque hoje nós estamos vendo igrejas e mais igrejas, mas nem todas pregam o verdadeiro Evangelho. Você liga a televisão, você vai ver os telemissionários pregando o Evangelho. Mas que Evangelho? Que Evangelho? Que Evangelho é esse? Então nós precisamos entender o que é o Evangelho de Cristo, o que não é o Evangelho de Cristo. Mas nós vamos pensar nisso na próxima parte. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu peço que você se coloque sobre os nossos pés, pois hoje é o nosso culto de libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe melhor culto de libertação do que o culto de ensinamento da palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero orar para que Deus venha continuar falando ao seu coração, para que Deus venha fazer com que esta palavra possa germinar a cada dia no nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes a cada dia da palavra do Senhor. E nós veremos que a mudança que nós tanto desejamos, que nós tanto esperamos, ela vai ser germinada de dentro para fora. E nós vamos ver, enfim, Deus operar poderosamente em nossa vida, em nosso lar, em nossa família. Coloque a sua mão no seu coração, por gentileza. Soberano Deus e maravilhoso Pai, te damos graças, meu Deus. Pai querido, teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, é o único que pode, Senhor Deus amado, revelar a tua palavra. Pode, Senhor Deus amado, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para poder receber, Senhor Deus amado, as revelações da tua palavra. Por isso, Senhor Deus amado, neste momento eu te peço, Senhor, continua falando sobre a vida de cada um dos teus filhos. Continua, Senhor Deus amado, trabalhando no seu coração, fazendo, ó Deus, com que eles venham a cada dia sentir a necessidade, Senhor, de aprender mais e mais a tua palavra. Pai querido, clamamos ao Senhor nesta noite e pedimos, Senhor Deus amado, seja conosco, nos orienta, nos direciona, nos guia, Senhor Deus amado. Nos mostra, Senhor Deus amado, para que possamos fazer o teu querer e a tua vontade a cada dia. Pai querido, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, entregamos nas tuas mãos o nosso ser e pedimos, Senhor Deus amado, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Pai querido, queremos ver, Senhor Deus amado, o teu agir, trazendo cura, Senhor Deus amado, trazendo libertação, trazendo salvação, Senhor Deus amado, porque é o teu Espírito que dá o crescimento, é o Senhor que acrescenta cada dia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, meu Pai. Te agradecemos, Senhor Deus amado, pois o Senhor é fiel a cada dia e tem cuidado dos mínimos detalhes
reais na vida de cada um dos teus filhos. Pai, assim oramos, assim agradecemos, Deus Senhor, em o nome santo de Jesus, em nome de Jesus.